Então, nós vamos começar com português, página 61, tá bom? Enquanto vocês vão abrindo aí, então na última aula, né, nós falamos sobre os 2 pontos, lembra? Eu pedi para vocês fazerem um cartazinho, né? De acordo com aquela imagem que eu mandei para vocês, para memorizar, né? Para aprender os 2 pontos quando a gente usa, né? Então, a gente começou o capítulo 3, né? A gente viu também sobre o livrinho da Ana Maria Machado, Jabuti Sabido e o Macaco Metido. Então, hoje nós vamos ler um conto, né? Então, vocês primeiro vão escutar a minha leitura, aí depois vocês vão ler novamente esse conto, tá bom? Então, olha lá. Agora leia um conto popular chamado O Bicho Folhará. O bicho folhará. Cansada de ser enganada pela raposa e de não poder segurá-la, a onça resolveu atraí-la à sua furna. Então, o que é furna, gente? Olha lá no glossário, né? Caverna, gruta, né? Então, a onça resolveu atraí-la para a sua caverna, para a sua gruta. Fez para esse efeito correr a notícia de que tinha morrido e deitou-se no meio da sua caverna, fingindo-se de morta. Todos os bichos contentes vieram olhar o seu corpo. A raposa também veio, mas meio desconfiada ficou olhando de longe. E por trás dos outros animais gritou: minha avó, quando morreu, espirrou 3 vezes. Espirrar é o sinal verdadeiro de morte. A onça, para mostrar que estava morta de verdade, espirrou 3 vezes. A raposa fugiu às gargalhadas. Furiosa, a onça resolveu apanhá-la ao beber água. Havia seca no sertão e somente uma cacimba, então a cacimba é um poço de água, somente uma cacimba ao pé de uma serra tinha ainda um pouco de água. Todos os animais selvagens eram obrigados a beber ali. A onça ficou à espera da adversária, junto da cacimba, dia e noite. Nunca a raposa sentiu tanta sede. Ao fim de 3 dias já não aguentava mais. Resolveu ir beber, usando de uma astúcia qualquer. Achou um cortiço de abelhas, furou e com o mel que dele escorreu, untou todo o seu corpo. Então, untar, gente, né, é aplicar qualquer substância em algo, ou alguém, ou em si mesmo. Ela aplicou, né, colocou mel nela toda, no todo o seu corpo. Depois, espojou-se. Então, espojar-se é revirar-se no chão, né? Então, ela revirou-se num monte de folhas secas que se pregaram aos seus pelos e cobriram-na toda. Imediatamente foi a cacimba. A onça olhou-a bem e perguntou: que bicho és tu que eu não conheço, que eu nunca vi? Sou bicho folharal, respondeu a raposa. Podes beber. Desceu a rampa do bebedouro, meteu-se na água, bebendo-a com delícia. E a onça lá de cima, desconfiada, vendo-a beber demais, como quem trazia uma sede de vários dias, dizia: quanto bebes, folharal? Mas a água amoleceu o mel e as folhas foram caindo às porções. Quando já não havia bebido o suficiente e a última folha caíra, a onça reconhecera a inimiga esperta e pulara ferozmente sobre ela. Mas a raposa conseguira fugir. Então, gente, esse é o conto aí do bicho folharal. A raposa quis ser esperta, né, enganar a onça, mas não conseguiu, né? Mas no final das contas a raposa ainda conseguiu fugir, né? Então vamos lá. Na página 62 agora, nós vamos responder essas perguntinhas, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer juntos. Sentidos do texto. 1. Para tentar capturar a raposa, como a onça a atraiu para a sua caverna? Então, lá no comecinho do texto, o que a onça fez para atrair a raposa na caverna? Ah, se fingiu de morta, né? Então, ela se fingiu
gente? O de morta. Muito bem. Ela ficou lá fingindo de morta, né? Mas a raposa acabou que foi mais esperta, né? Leia este trecho. As onças sempre caçam em duplas ou em grupos de 3, seguindo uma tática silenciosa. Elas se aproximam da presa utilizando arbustos e plantas como esconderijo. Parte do grupo fica escondida, esperando para dar o bote, enquanto a outra espanta os animais em direção à emboscada. Né? Então aí, ó, é de um texto, né, como os grandes animais caçam. De acordo com o primeiro parágrafo do texto, o bicho folharal, por que a onça tentou capturar a raposa de uma maneira diferente da descrita do texto? No texto assim. Então, gente, no texto acima, aí no retângulo amarelo, fala que a onça sempre caça em dupla, né? Ou em trio, né? E nesse caso a onça estava sozinha, né? Então, por que será, né? Porque é um conto, né? É uma história, né? A história do bicho folharal é uma história, né? E a onça tentou daquele jeito porque não estava conseguindo capturá-la, né? Mas na verdade aí é porque é um conto, né? Então no conto era só uma onça, mas as onças só caçam em duplas, né? Em trios. 3. 3. Onde a onça tentou capturar a raposa pela segunda vez? Então onde que a onça... A 2 era só conversa, tá, gente? A 3. Aonde que a onça tentou capturar a raposa? Lá no texto fala, né? Em uma cacimba, né? Em um poço de água, né? Então vamos colocar aqui. Em um poço de água, né? Então foi lá que a raposa tentou, que a onça tentou capturar, né? Então em um poço de água. 4. Circule o que a raposa utilizou para se disfarçar e conseguir escapar da onça. Então vocês vão circular, gente, duas coisas aí, né? Então lembra lá que ela usou um monte de folha e o mel. Então vocês vão circular aí, tá? A 5 e a 6, gente, é uma conversa. Então olha lá, 5. A raposa geralmente é caracterizada nos contos como um animal muito esperto, né? Astuto, que sempre tenta se dar bem. E a onça, como você a caracterizaria? A onça é o quê? Um animal feroz, né? Mas ela também é cuidadosa, né? Então ela aí foi esperta, né? Ela foi com cuidado, né? Mas a onça é um animal feroz, né? E a raposa, ela sempre aparece lá nas histórias, né? Como um bicho bem esperto, né? 6. Que outra solução a raposa poderia ter encontrado para conseguir beber água? E aí, o que você acha aí na casa de vocês? Como que a raposa poderia ter bebido água, né? Ela aí tentou se disfarçar, né? Ela poderia ter usado um outro tipo de disfarce? O que vocês acham? Ou ela poderia, sei lá, ter pensado em atrair a onça para um outro lugar para ela conseguir beber água? Pensa aí, né? O que a raposa poderia ter feito para enganar a onça? Pensa aí e comenta aí com o papai e com a mamãe, tá bom?